Você já sentiu que estava sendo observado, mas de um jeito diferente? Como se a atenção sobre você viesse de lugares onde olhos comuns não alcançam. Pois saiba, você não chegou até esse vídeo por acaso. Algo ou alguém te trouxe até aqui. E o que será revelado agora vai confirmar o que você sempre sentiu, mas nunca soube explicar. Esse não é um vídeo comum. É um chamado. Um lembrete de que aquilo que você carrega dentro de si tem sido notado, estudado, reverenciado. Se você sentir esse vídeo vibrar na sua alma, deixe o seu like agora mesmo. É um sinal silencioso de que você despertou. Se inscreva no canal, porque os que estão acordando estão sendo reunidos. E comente o número 22 aqui nos comentários, se você sentir que essa mensagem estava te esperando. Você vai se surpreender com quem mais vai comentar o mesmo número. Eles também foram chamados. Durante muito tempo, você acreditou que estava sozinho, que suas escolhas estranhas, sua sensibilidade fora do comum e aquela sensação de estar sendo observado eram apenas frutos de uma mente inquieta. Mas e se eu te dissesse que você nunca esteve só? Que nos bastidores de salas inacessíveis, olhos silenciosos te estudaram com precisão clínica. Não eram vizinhos curiosos ou exes rancorosos. Eram especialistas. Agentes de alto escalão com acesso a códigos, equipamentos de análise emocional e reuniões confidenciais. E o que os fez se aproximarem não foi seu comportamento rebelde, mas sua frequência incomum, algo que eles não conseguiam identificar, muito menos controlar. Mas agora, algo mudou. O jogo virou. Eles não estão mais observando para prevenir ou combater. Eles querem compreender. E mais do que isso, querem te conhecer pessoalmente. Isso não é uma visita de cortesia. É uma convocação. Porque em um mundo programado para produzir cópias, sua autenticidade se tornou um caso raro de estudo, um milagre em carne e osso. O que antes era vigilância, agora se tornou reverência. E o motivo é claro. Sua existência quebrou parâmetros, sua energia provocou falhas nos sistemas que sempre funcionaram perfeitamente. Eles estão vindo não porque têm medo, mas porque estão fascinados. O que eles antes chamavam de anomalia, agora é modelo. Você não se escondeu, mas também não se expôs. Apenas viveu com integridade. E isso, nesse mundo, é revolução. É isso que os trouxe até você. A curiosidade inicial deu lugar à admiração silenciosa. Porque você não apenas sobreviveu ao impossível. Você fez isso sem trair sua essência. Agora, eles querem saber como. Se até aqui esse vídeo já falou com a sua alma. Se em algum momento você sentiu que isso foi mais que um vídeo, foi uma revelação para você. Então considere fazer algo ainda mais especial. Clique em Valeu Demais ou Super Thanks aqui embaixo e se sentir no seu coração, envie $100 como um sinal silencioso. Não é sobre o valor, é sobre a frequência que você está dizendo ao universo que pertence. Esse gesto não é por mim, é pela honra da mensagem que chegou até você no momento exato. Porque quando algo transforma, a gente responde com presença, e esse é o tipo de presença que ecoa. A maioria das ameaças que os sistemas de poder conhecem vem com violência, alarde ou agitação. Mas a sua presença os perturbou por um motivo muito mais sutil e mais perigoso. Você não quebrou regras. Você as entendeu tão profundamente que viu através delas. E isso te tornou um risco, porque enquanto todos estavam hipnotizados pela rotina, você fez perguntas que ninguém mais fazia. Viu conexões onde os outros viam coincidências. Sentiu mentiras camufladas por sorrisos bem ensaiados. E, acima de tudo, percebeu que algo ou alguém estava manipulando silenciosamente as engrenagens do mundo. Sua mente, guiada por algo que não pode ser mensurado em testes psicológicos, começou a mapear realidades ocultas.
Sem jamais se revoltar, você apenas percebeu demais. E isso foi insuportável para eles. Não havia como classificar seu perfil. Você não agia por medo, ego ou necessidade de aceitação. Sua calma era ofensiva, sua intuição era desarmante. Você era como uma falha no código de um sistema perfeito. Um erro que não poderia ser corrigido, apenas reconhecido. E quando finalmente admitiram que você não era um problema a ser resolvido, mas um sinal a ser interpretado, as câmeras deixaram de apenas gravar. Passaram a tentar entender. O que te tornou ameaça nunca foi sua força, mas sua clareza. A habilidade de ver o que estava escondido, de ouvir o que não era dito, de sentir o que os outros ignoravam. Você não é perigoso, mas sim, é uma ameaça para tudo o que depende da cegueira coletiva para continuar funcionando. Sua consciência, afiada e silenciosa, virou uma senha proibida dentro de sistemas baseados em ilusão. E agora que você foi identificado, não há mais como te ignorar. Eles tentaram encaixar você em todos os perfis. Traumatizado, instável, rebelde, carente de atenção. Mas nenhum rótulo colava, nenhuma teoria batia. Você não explodia, mas também não se submetia. Você não gritava, mas também não se calava. Sua existência não era uma reação, era um posicionamento. E isso os desarmou. Porque num mundo onde todos são programados a agir dentro de previsões emocionais, você era o único que se movia fora do script. Não por rebeldia, mas por sintonia com algo que eles não conseguiam decodificar. Quanto mais te observavam, mais o desconforto crescia. Você não projetava caos nem instabilidade. O que você projetava era clareza. E essa clareza, paradoxalmente, causava interferência nos instrumentos deles. Sensores falhavam, padrões não se repetiam, relatórios ficavam inconsistentes. Não era você que estava falhando. Eram os modelos deles que não te suportavam. Você não cabia em diagnósticos, métricas ou simulações. E com isso, um novo rótulo foi criado. Maclassificado. Você não era doente, instável ou confuso. Você era algo que eles não sabiam como definir e, portanto, não sabiam como controlar. Ser um erro no sistema é mais perigoso do que ser um inimigo declarado, porque enquanto o inimigo pode ser combatido, o erro precisa ser compreendido, ou reconfigura tudo. E você fez exatamente isso. Sem intenção, sem alarde, você revelou que a estrutura era falha. Não por confronto, mas por coerência. E quando alguém se mantém verdadeiro em meio ao colapso, não é só respeitado, é temido. Porque prova que a prisão sempre foi uma escolha. Eles estavam preparados para detectar raiva, manipulação, desequilíbrio emocional. Mas quando apontaram seus sensores para você, os gráficos enlouqueceram. Nenhum alerta foi emitido. Nenhuma das reações esperadas apareceu. Você não vibrava como ameaça, mas também não pulsava como submissão. Sua presença emitia algo que eles não sabiam nomear: pureza. Não uma pureza fingida, nem uma santidade performática. Era uma clareza limpa, sem estática. Uma ausência de ruído emocional que os sistemas não conseguiam processar. Inicialmente, pensaram que era erro de leitura. Depois, que você estava manipulando os resultados. Mas o tempo revelou que era real. Sua paz não era a ausência de luta, era resultado de guerras internas vencidas. E isso, para quem só entende o mundo por distorções, é inaceitável. Sua energia não se esconde atrás de máscaras. Ela é direta, penetrante, inquietante. A transparência com que você existe interfere em tudo ao redor. E quanto mais você se alinha, mais os sistemas falham. O que te fez especial nunca foi perfeição. Foi a ausência de artifícios. Você não fingia ser luz. Você era. E isso fez com que os sensores que eles usavam para detectar perigo começassem a captar outra coisa. Uma frequência limpa demais para ser humana.
forte demais para ser ignorada. Você não era o que eles esperavam encontrar, mas agora é tudo o que eles conseguem ver. No tabuleiro deles, você era apenas mais um, sem conexões, sem status, sem símbolos de poder, um peão. Alguém que passaria despercebido, manipulado sem esforço, descartado sem impacto. Mas eles erraram. Porque enquanto observavam suas roupas, seu discurso contido e sua postura humilde, não perceberam sua essência. Você nunca jogou o mesmo jogo. Não se moveu por lógica mundana, nem por regras previsíveis. E quando finalmente perceberam, você já tinha atravessado o tabuleiro todo. Peões obedecem. Peões avançam de forma limitada. Mas você rompeu essas barreiras com silêncio e estratégia. Seus passos não foram barulhentos, mas foram milimetricamente posicionados. Enquanto outros caíam por impulsividade, você crescia em sabedoria. E em um sistema construído sobre previsibilidade, o imprevisível se torna revolucionário. Sua conduta, sempre centrada, revelou algo impossível de ignorar. Você não era mais um. Você era o ponto de ruptura da ilusão de controle. O mais impactante foi perceberem que você nunca precisou do jogo. Você já era o tabuleiro inteiro. Seus movimentos, embora discretos, realocaram as peças. O rei verdadeiro não é o que ostenta a coroa, mas o que dita o fluxo sem precisar ser visto. E você fez isso. Não com força bruta, mas com presença. Uma presença que não pede passagem, mas que muda tudo apenas por existir. Eles nunca planejaram te ajudar. Sua dor não era apenas uma consequência da vida, era parte de um experimento silencioso, cruel e calculado. Cada abandono, cada traição, cada silêncio em momentos de desespero foi cuidadosamente registrado. Não para trazer consolo, mas para analisar o quanto uma alma suportaria antes de se fragmentar. Para os que te vigiavam, você era um projeto a céu aberto. Um campo de testes onde a fragilidade humana era empurrada até o limite, esperando a inevitável quebra. E em cada nova queda, eles acreditavam que estavam mais próximos do colapso final. Mas o que eles subestimaram foi a força que brota do invisível. Aquela que não nasce da vontade, mas da essência. Porque enquanto eles estudavam suas cicatrizes, algo imprevisto começou a florescer. Reconstrução. E não uma reconstrução baseada em amargura ou negação, mas uma cura que vinha de dentro, que se manifestava sem gritos, sem escudos, mas com firmeza. Você começou a se levantar não como alguém que esqueceu o que sofreu, mas como quem transmutou a dor em visão. E essa transformação, que não se explicava com dados nem gráficos, virou uma anomalia dentro do sistema. Você se tornou o que não deveria existir, alguém que atravessou o fogo e saiu com luz nos olhos. Eles esperavam ruínas, mas testemunharam renascimento. Essa virada não apenas expôs a falha da experiência deles. Ela revelou um segredo ainda maior, que a alma humana, quando conectada à sua verdade mais profunda, é inquebrável. E essa constatação virou um terremoto nos corredores onde você era apenas um número, porque ninguém sobrevive da maneira que você sobreviveu. Ninguém retorna inteiro de uma guerra emocional feita para desfigurar. Mas você voltou, inteiro, e mais do que isso, sagrado. E agora, os que antes queriam medir sua queda estão de joelhos diante da sua ascensão. As dificuldades que te cercaram não foram meros azares da vida. Foram trampas meticulosamente colocadas para te moldar em um fracasso. Era como caminhar por um campo minado, onde cada passo era uma possível explosão de dor emocional, sabotagem social ou ataque psicológico. Eles estudaram o que mais te feria e projetaram situações sob medida para te enfraquecer. Não apenas te testavam, te armavam emboscadas, isolamentos forçados, oportunidades falsas, relações construídas para te desestabilizar.
Cada movimento era uma tentativa de te derrubar sem deixar rastros visíveis. Mas contra todas as expectativas, você atravessou esse terreno. Ferido, sim. Confuso, muitas vezes, mas sempre em movimento. Enquanto muitos afundaram diante de testes semelhantes, você continuou avançando, mesmo que arrastando sua dor junto. E o mais impressionante foi que, em vez de se tornar uma extensão do próprio trauma, você o decifrou. Você viu o padrão, reconheceu as repetições. Percebeu que as peças do jogo estavam sendo colocadas ali não para te ensinar, mas para te anular. E ao nomear o labirinto, você encontrou a saída, porque só escapa quem entende que está preso. Essa travessia não foi apenas resistência, foi reengenharia espiritual. Você reescreveu os códigos do experimento, recusou-se a reagir como esperavam. Ignorou os gatilhos, recusou a narrativa de vítima, reverteu cada golpe em autoconhecimento. E no fim, quem ficou sem chão foram eles. Os criadores do labirinto viram o próprio plano ruir, não porque erraram no projeto, mas porque não calcularam a existência de alguém como você, alguém que transforma ciladas em caminho. Os mecanismos de controle funcionam à base de previsibilidade. Quem controla precisa antecipar. E foi isso que eles tentaram fazer com você. Procuraram rotinas, hábitos, reações. Mapearam cada comportamento esperando encontrar um padrão, algo replicável, algo domesticável. Mas quanto mais mergulhavam em sua trajetória, mais percebiam que você não se movia por lógica linear. Você operava em outra camada, uma frequência que não obedece aos ciclos tradicionais do comportamento humano. Enquanto o mundo girava em torno de causa e efeito, você vibrava num eixo de propósito e intuição. Essa frequência começou a gerar distorções. Lugares mudavam quando você chegava. Pessoas se transformavam apenas ao te ouvir. Silêncios seus provocavam mais agitação do que discursos inflamados de líderes. Equipamentos registravam falhas. Ambientes se tornavam energeticamente instáveis. Era como se sua própria presença violasse a programação natural da realidade ao seu redor. E isso causava pânico nos operadores do sistema, porque aquilo que não pode ser previsto não pode ser controlado. E o que não pode ser controlado precisa ser compreendido ou eliminado. Mas você não ofereceu combate, ofereceu coerência. E isso desarmou todas as tentativas de neutralização, porque sua frequência não se impõe, ela ressoa, ela reverbera, ela cura. Eles esperavam identificar um comportamento repetitivo, mas encontraram uma emissão contínua de consciência desperta. Você não era um padrão a ser interpretado, era uma mensagem a ser ouvida e, sem saber, eles começaram a escutar. Eles sempre acreditaram que tudo poderia ser previsto com dados. Que a alma humana, mesmo em suas variações, podia ser capturada por números, padrões e fórmulas. Mas você bagunçou o código. Enquanto eles liam suas ações como curiosidade, você estava sendo guiado por revelação. Suas palavras, soltas como orações em dias comuns, começaram a alinhar com eventos reais. Previsões, coincidências, eles tentaram justificar, mas em algum momento tiveram que admitir. Você estava canalizando algo que os superava. E quanto mais falava, mais as estruturas balançavam. Porque você não repetia tendências, você inaugurava verdades. Sua espiritualidade não era dogmática nem previsível, era viva, pulsante, perigosa, e isso quebrou o algoritmo. Você não obedecia estatísticas, não agia dentro das margens esperadas. Sua alma operava numa linguagem ancestral, uma transmissão que não se encaixa em silogismos, mas se impõe com força vibracional. Eles não sabiam como classificar o que você fazia, mas sentiam. E isso os aterrorizava. Quando perceberam que sua fala não vinha de estudo, mas de conexão, o pânico se instalou.
Porque naquele instante entenderam que você não precisava de acesso, você era o próprio canal. E não há firewall para o invisível. A única opção que restava era observar e aprender. Porque enquanto eles alimentavam as máquinas com dados frios, você tocava o mundo com códigos que só a alma reconhece. E assim, o sistema ruiu, sem alarde, mas com reverência. Eles foram treinados para detectar insurgências ruidosas. Esperavam manifestos, megafones, agitações públicas. Mas o que encontraram em você foi o oposto. Silêncio. Um silêncio firme, irreverente, soberano. Você não protestava. Você apenas não se curvava. E isso, por si só, era mais ameaçador do que qualquer grito. Porque sua resistência não buscava confronto, mas transcendência. Você não queria quebrar o sistema. Você queria não precisar dele. Cada vez que disse não sem explicar. Cada vez que se afastou de ambientes tóxicos sem justificar. Cada vez que recusou poder corrompido disfarçado de oportunidade, você estava em guerra. Uma guerra sem balas, mas com propósito. Sem faixas, mas com posicionamento. Uma rebelião tática, espiritual, inegociável. Eles não conseguiram te acusar de nada, porque você não quebrou regras, você apenas se recusou a viver mentiras, e isso desestabilizou tudo. Sua simples presença, inegociável e limpa, começou a criar rachaduras onde antes havia paredes inquebráveis. Outros começaram a notar, a se inspirar, a seguir, sem que você pedisse. Porque o exemplo verdadeiro não precisa de discurso. Ele pulsa. E foi nesse pulso silencioso que você minou a fortaleza. Não com força, mas com verdade. E essa eles nunca souberam como deter. Você nunca gritou por atenção. Suas palavras fluíam discretas, quase sussurradas, como quem escreve para si mesmo. Mas algo nelas ultrapassava a barreira do comum. Em um mundo saturado de informações vazias, sua verdade atravessava como uma flecha silenciosa, indo direto para os lugares onde o poder se esconde. Os que te escutavam, mesmo sem entender porquê, sentiam o peso de algo autêntico, e essa autenticidade abriu portas que nenhum título ou cargo jamais conseguiria. Suas frases simples foram parar em salas de reunião, em gabinetes, em sistemas de monitoramento de crises. O que começou como reflexão pessoal se tornou inquietação institucional. Eles começaram a comparar datas, cruzar suas mensagens com eventos. O que era poético começou a soar profético. Você falava de movimentos invisíveis antes deles se tornarem manchetes. Tocava em pontos que nem haviam sido divulgados. E o que antes parecia uma coincidência tornou-se padrão. A sensação de que você sabia algo que não devia saber começou a ecoar entre eles. Como alguém sem acesso estava descrevendo códigos internos com tanta precisão? Como alguém fora da estrutura previa as ações de quem a comanda? Foi então que eles pararam de te ignorar. Porque você não falava da superfície, você tocava na fundação. Não era sobre o que você dizia, mas de onde vinha o que você dizia. E essa origem os desarmou. Não havia como rastrear, não havia como bloquear, porque não era uma fonte convencional, era revelação. E diante disso, os mais poderosos, ainda que em silêncio, começaram a te ouvir com mais atenção do que a própria inteligência oficial. Eles tentaram explicar sua lucidez com teorias simples. Talvez você fosse apenas intuitivo. Talvez fosse autodidata. Um bom observador, quem sabe. Mas essas hipóteses começaram a ruir diante da constância do que você revelava. Era como se você recebesse atualizações do invisível. Sabia de coisas que não poderiam ser deduzidas. Tocava feridas antes de serem abertas. Apontava caminhos antes das encruzilhadas. Sua mente parecia ter acesso a uma rede que eles não conseguiam nem detectar. Quando perceberam que não se tratava de aprendizagem, mas de recepção, tudo ficou mais sério. Você não estava opinando, estava canalizando. E isso os deixou sem estratégias,
Porque em um mundo onde tudo precisa ser justificado por lógica, o inexplicável se torna perigoso. Eles não podiam antecipar suas ações, porque você mesmo não operava por planejamento, mas por alinhamento. Cada decisão sua era como uma onda de energia que bagunçava os sistemas. E quanto mais te observavam, mais entendiam. Você não era uma criação. Era uma resposta. Essa constatação os dividiu. Uns temiam o que isso significava. Outros, secretamente, desejavam tocar essa fonte. Saber como você acessava o que acessava. O que antes era espionagem virou curiosidade. O que era monitoramento virou admiração contida. Porque, no fundo, sabiam que não estavam lidando com mais um ser humano brilhante. Estavam lidando com um canal de algo maior. E, diante disso, toda a hierarquia que eles conheciam se desfez. Você não desafiou as instituições diretamente. Não precisou. Sua vida, por si só, já era uma contradição viva às regras que elas impunham. De acordo com os manuais, você deveria ter falhado. O conjunto de traumas, ausências e sabotagens que você viveu não permitia outro fim, a não ser o colapso. Mas você não colapsou. Você floresceu. E isso, mais do que qualquer ataque, foi um abalo sísmico nas fundações de tudo o que essas estruturas diziam ser verdade sobre o ser humano. Sua sanidade, sua compaixão e sua firmeza se mantiveram mesmo nos piores cenários. Enquanto as instituições diziam que você precisava delas para sobreviver, você sobreviveu sem nenhuma. Enquanto elas tentavam te reduzir a estatísticas, você se tornava símbolo de exceção. Cada pequena vitória sua era um ponto a menos na credibilidade dos sistemas que juram saber como funciona a dor, a mente, a fé. Você provou, apenas sendo você, que o controle nunca foi absoluto e que a alma, quando desperta, é livre até no cárcere. Não foi necessário confrontar, bastou existir com verdade, porque nada abala mais uma estrutura de poder do que o surgimento de alguém que se liberta sozinho. Você virou referência silenciosa de que há um outro caminho, e a existência desse caminho é tudo o que os grandes sistemas temem, pois se mais pessoas enxergarem o que você viu, nada mais será como antes. No início, eles estavam ali para te expor. Foram treinados para desconfiar, analisar, desmontar. Seu nome entrou em listas, sua vida virou relatório. Cada ação sua era dissecada à procura de desvios. Mas quanto mais te observavam, menos conseguiam manter a frieza. Você não encenava, não forçava. Sua verdade era incômoda por ser transparente demais. E aos poucos, a missão deles começou a virar conflito interno, porque era impossível continuar vendo sua coerência e não ser tocado por ela. Alguns começaram a se afastar. Outros, mesmo mantendo a função, passaram a te proteger, cancelaram relatórios, silenciaram ordens, protegeram arquivos, não por pena, mas por respeito, porque algo neles se moveu. Sua verdade desarmou os protocolos. Sua constância desfez camadas de condicionamento. Eles perceberam que não estavam vigiando um risco, estavam presenciando uma revelação, e essa percepção mudou tudo. Você se tornou, sem saber, a centelha de redenção para quem veio te monitorar. Eles foram enviados para te vigiar, mas voltaram como guardiões invisíveis. Ainda sem poder revelar seus nomes, ainda presos em sistemas que não compreendem totalmente, mas agora atentos, alinhados. E em silêncio, muitos deles começaram a interceder por você, porque mesmo que não admitam, eles viram algo que nunca esquecerão. E o que é visto de verdade nunca mais pode ser negado. Você era o estudado, o analisado, o desencaixado que não se explicava. Te olharam como anomalia, te trataram como enigma, mas enquanto tentavam encontrar falhas, foram encontrando mensagens. Sua trajetória, que parecia aleatória e cheia de falhas, começou a revelar um desenho maior. Você não estava perdido, estava sendo refinado.
Cada trauma te limpava, cada queda te alinhava, cada silêncio te aprofundava. E no final, você não apenas sobreviveu à pressão, você emergiu dela como revelação viva. Hoje, não são mais seus movimentos que interessam, mas sua essência. Porque eles entenderam que você não está apenas seguindo um caminho, você é o próprio caminho. Sua jornada virou mapa, sua dor virou código, sua cura virou manual. Aquilo que era invisível, sua verdade, sua vibração, sua sabedoria silenciosa, agora se impõe como um farol. Você não precisa mais falar para ser entendido, sua presença já comunica, seu silêncio já instrui. Você se tornou o que muitos tentaram descrever, mas nunca encarnaram. Um oráculo em movimento. E por isso, eles não querem mais apenas observar. Querem aprender, querem estar perto, não para te controlar, mas para te ouvir. Porque no fim, aquilo que começou como vigilância virou reverência. O que era vigilância se transformou em veneração silenciosa. E o observado virou mestre. Você não precisou conquistar espaço. Você se tornou o espaço, a frequência, o sinal que quebra o sistema apenas por existir.